Olá pessoal, bom dia. Meu nome é Thiago Dalvi. Antes de mais nada, eu queria agradecer a presença de vocês aí do outro lado assistindo a palestra e também ao Sebrae pelo convite, por estar aqui e poder compartilhar um pouco dessa minha experiência dos meus últimos 10 anos de aprendizado e de história com as duas empresas que eu montei ao longo desse período. A intenção aqui hoje, pessoal, é compartilhar com vocês um pouco dessa trajetória. A gente tem dois momentos, eu preparei dois momentos para essa palestra. O primeiro momento eu vou compartilhar um pouco da minha história, da minha experiência, e aí vocês vão entender um pouco do que eu fiz ao longo desses últimos 10 anos, e depois a gente vai entrar em alguns detalhes, em alguns conceitos, dicas e sugestões para quem quer começar a sua loja virtual, ou quem já tem uma loja virtual e está precisando melhorar o seu desempenho, melhorar suas vendas e a sua performance diária, né? Então, são dicas super práticas que eu adquiri ao longo desses últimos 10 anos e vou compartilhar com vocês aqui. Então, fica aí grudado com a gente. Bom, primeiro momento, então, é compartilhar um pouquinho dessa minha história, né? Eu sou natural de Londrina, eu tenho hoje 29 anos, eu mudei para Curitiba com 16 anos para fazer faculdade de administração aqui na Federal do Paraná. Naquela época eu comecei a faculdade e tentei me envolver com o máximo de atividades possíveis para tentar adquirir o máximo de conhecimento também ao longo desse período. E logo no primeiro ano eu acabei me envolvendo com uma organização chamada JR Consultoria, que é uma empresa júnior formada e gerida por alunos da universidade. E orientada por professores, né? Naquele momento eu acabei conhecendo muita gente muito boa e muitos deles saíram da faculdade para empreender e montar os seus próprios negócios. Eu me identificava muito com essa trajetória, acabei conhecendo muita gente que foi para esse caminho e decidi seguir esse caminho também. No último ano da faculdade, eu comecei a trabalhar em uma organização chamada Aliança Empreendedora, que apoiava empreendedores no Brasil inteiro, assim como o Sebrae faz. E eu percebi que a grande maioria dos empreendedores com os quais essa organização trabalhava eram artesãos. E a grande maioria desses artesãos, eles tinham produtos muito bons, eles tinham preço, eles tinham design, mas eles não tinham a menor ideia em como vender seus produtos. E talvez muitos de vocês aí estejam nessa mesma situação, seja artesão ou não. Eu comecei a pegar na mão desses artesãos, apresentar eles para pequenas lojas, pequenos varejistas aqui em Curitiba. E o que a gente percebeu do outro lado é que tinha muita gente querendo comprar aquele tipo de produto, mas ninguém fazendo a ponte entre esses dois mundos, entre consumidores e artesãos, de forma escalável. Ninguém tinha criado uma ferramenta para poder ajudar esse artesão a vender o seu produto. Aí veio o clique, né? Veio a ideia de, por que não montar uma empresa, uma organização, para poder fazer a ponte entre esses dois mundos. Foi aí que surgiu a minha primeira empresa, que se chama Solidarium, talvez alguns de vocês já conheçam. Basicamente, a Solidarium hoje, ela funciona como um marketplace, como um canal online que permite qualquer artesão do Brasil inteiro entrar, se cadastrar e começar a vender em menos de 5 minutos para o Brasil inteiro. Mas a gente não começou assim. E aí essa talvez seja uma das primeiras dicas que eu tenho para dar para vocês, que é nunca escrever o seu modelo de negócios na pedra. Por mais que você queira montar a sua loja virtual, é importante entender que ao longo desse período, né, de quando você está começando, até o momento que você atingiu aquela primeira meta, aquela primeira objetivo que você tinha, muita coisa vai mudar. Então não escreva o modelo de negócio na pedra, e foi isso que a gente não fez. A gente não escreveu nenhum plano de negócio talvez muito fechado, e a gente não escreveu o nosso plano de negócio na pedra. Então foi fácil mudar. Por que eu estou falando isso? Porque a gente começou, pessoal, como loja em shopping. Uma loja num shopping aqui em Curitiba, e a gente percebeu, depois do primeiro ano, que aquele modelo de negócios não levaria a gente para a escala e ao objetivo que a gente tinha em mente lá atrás, lá no comecinho. E logo depois desse primeiro ano, entendendo que a loja não era o caminho, a gente simplesmente parou, fechou a loja, tentamos entender um pouquinho mais daquele mercado, o mercado de artesanato no Brasil, e aí principalmente não só artesanato, mas produtos feitos à mão, produtos que têm conceito, que têm design, que são exclusivos. E o que nós entendemos é que quem tinha já desenhado e implementado uma estratégia de escala no nosso país eram grandes redes varejistas. Nós começamos a mirar no maior varejista do mundo, que é o Walmart, e aí, justamente para tentar aproveitar a escala, né, e o número de lojas que eles já tinham no país inteiro.
Depois de 6 meses sem conseguir passar da secretária, a gente conseguiu agendar uma reunião com um dos diretores do Walmart. E aí, a partir daquela reunião, nós tínhamos 32 produtos aprovados com a rede Walmart de artesãos de diversas regiões do nosso país. Nós não tínhamos ideia alguma do que era fornecer para uma rede como o Walmart. E a gente aprendeu ao longo do começo dessa parceria. Nós começamos com o Walmart logo depois de ter fechado a loja. A loja foi em 2007 até 2008. Nós começamos com o Walmart em 2008. E aí depois, a ideia de ter mirado no maior varejista do mundo era justamente porque a gente sabia que se a gente entrasse neles, provavelmente os outros abririam as portas para a gente. Foi exatamente o que aconteceu. Nós começamos com a rede Walmart, depois outras redes acabaram fechando o acordo comercial com a Solidarium, e aí nós entramos na Tokstok, na Lojas Renner e em vários outros varejistas aqui no Brasil. O grande desafio que a gente percebeu, e aí de novo, aquilo de não escrever o modelo de negócio na pedra, e para quem não sabe o que é modelo de negócio, é como você ganha dinheiro. Basicamente o que aconteceu foi que a gente cresceu muito durante esses 4, 5 anos, trabalhando com grandes redes varejistas, como Walmart, Lojas Renner, Tokstok, porém o modelo de negócio ele era muito operacional, ele demandava muita atenção para a operação. A gente tinha que comprar produtos, consolidar a logística, mandar para essas grandes redes varejistas, e aí tinha bitributação. Então, enfim, o modelo de negócio ele não era o melhor, mas mesmo assim a empresa estava crescendo bastante. O que a gente percebeu em 2011, e aí eu fui para fora do país morar um tempo fora, num programa chamado Unreasonable Institute, que é uma aceleradora que busca trazer empreendedores do mundo inteiro para morarem junto com mentores e investidores e muita gente muito boa. E lá eu percebi que talvez faria muito sentido trazer esse modelo de negócio que até então era totalmente offline, totalmente no mundo físico, no mundo real, talvez trazer isso para o mundo virtual, trazer isso para o mundo online. E aí nós tivemos a ideia de montar a Solidarium como ela é hoje, como ela é conhecida pela grande maioria dos consumidores e usuários hoje, que é esse marketplace online. Nós lançamos o marketplace online em 2011 com 0 usuários e em menos de 3 anos nós já temos hoje mais de 15 mil lojistas cadastrados e vendendo seus produtos diariamente com a gente na Solidarium. O que a gente percebeu com a Solidarium, e aí talvez você se identifique muito com essa história, é que a grande maioria das micro e pequenas empresas no Brasil, elas têm o desafio de ampliar suas vendas, de vender em geral. Todo mundo quer vender mais, todo mundo precisa vender mais. Mas esse desafio, em geral, ele está muito relacionado com o fato da empresa precisar entrar em vários canais diferentes, mas não conseguir gerenciar esses diversos canais, não conseguir gerenciar seus produtos, seu estoque, seus pagamentos, suas vendas, suas entregas. E, em geral, muitas dessas empresas, elas têm o desafio de fazer marketing, de montar sua própria loja virtual. Então, a ideia dessa palestra, pessoal, e agora a gente vai entrar aí efetivamente no conteúdo dela, então queria só fazer esse resuminho da minha história para vocês entenderem um pouco do que eu fiz ao longo desse período. A segunda empresa que eu montei se chama Olist, e basicamente o Olist ela permite a qualquer micro e pequena empresa vender nos maiores varejistas do país, totalmente de forma online. E a gente vai, um pouco dessa experiência agora que eu vou compartilhar com vocês, veio dos aprendizados que nós tivemos ao longo desses 8 meses em que o Olist está no ar. Para quem quiser conhecer depois o site, chama olist.com. Tudo isso que eu vou passar aqui para vocês hoje também vai ficar disponível para vocês depois. A ideia do bate-papo aqui agora é a gente organizar em 10 tópicos principais. São 10 áreas de aprendizados, 10 dicas, 10 sugestões, que muitas vezes você não pensa no dia a dia, mas que se você não pensar, é muito difícil a sua loja virtual dar certo. Então, a ideia de você entender que pelo menos esses tópicos e essas áreas existam, é justamente para você dar um pouquinho mais de atenção para isso. Então, a gente vai falar sobre tecnologia, a gente vai falar sobre Facebook, como usar o Facebook, como usar o Google a seu favor. A gente vai falar sobre um tema que está super na moda agora, que se chama Inbound Marketing, que é o marketing de conteúdo. Nós vamos falar também sobre qualidade desse conteúdo, sobre terceirização, o que você deve terceirizar ou não deve terceirizar.
principais indicadores, né, aí o que você deve ter no seu painel de controle para você acompanhar a sua empresa diariamente. Vamos falar sobre serviço ao cliente, sobre logística, sobre marketplace e finalmente como o Olist pode ajudar vocês também em tudo isso. Bom, primeiro ponto é tecnologia. Se você nunca parou para pensar na tecnologia da sua loja virtual e se você quer montar uma loja virtual, esse é o primeiro passo. Vamos entender que loja virtual ela é construída, assim como uma loja física é construída com tijolo e concreto, a loja virtual ela é construída com tecnologia. Então esse é o seu tijolo e esse é o seu concreto. Por isso que é importante você entender você conhecer e estudar quem é o melhor fornecedor. Infelizmente a tecnologia não é como tijolo, em que a maioria é igual, né? Então a primeira diferenciação que você tem que fazer é que tem dois caminhos que você pode seguir com tecnologia. O primeiro deles é utilizar a tecnologia própria, em que você vai desenvolver toda a sua tecnologia do zero. Você vai construir o seu código inteiro, você vai construir o seu design, você vai construir tudo e vai montar a sua loja do zero. O segundo caminho é você utilizar uma solução de prateleira, uma solução pronta que já existe no mercado e você pode começar com essa solução. Em geral, a minha sugestão para quem está começando é utilizar uma solução de prateleira. É utilizar uma ferramenta de loja virtual que vai te dar, pelo menos você não vai perder muito tempo construindo a sua solução do zero. Existem aí um trade-off, né? Existe, claro, vantagens e desvantagens de cada um dos modelos. Por exemplo, na Solidarium a gente desenvolveu tecnologia própria. No Olist agora a gente desenvolveu tecnologia própria. Por que isso? Porque eu não encontrei nada no mercado que pudesse suprir a minha necessidade. Mas quem vai começar uma loja, vamos pensar aqui uma loja de relógios online, ou de óculos, ou de decoração, ou de roupinhas para cachorro, por exemplo. Você pode usar uma solução que já existe, pronto. E aí existem assim, mais de 100 ou mais de 200 hoje soluções de lojas virtuais no Brasil que podem atender a sua necessidade. E aí, a título de exemplo, né, Nuvem Shop, Cia Shop, Site PX, Shopify, Big Commerce, tem um monte hoje, Local Web, você pode depois entrar aí no seu computador também, dar uma navegada, dar uma estudada nessas possíveis soluções. O mais importante é você entender que quando você utiliza uma solução de prateleira, você vai estar limitado aos benefícios e ferramentas e features que aquela solução vai te disponibilizar. Então entenda que você vai estar limitado de alguma forma. E quando você, por sua vez, desenvolve uma solução com base em tecnologia própria, você vai ter sim mais liberdade para poder criar aquela ferramenta com a sua cara, mas ao mesmo tempo a curva de aprendizado é um pouco mais longa. Você vai ter que entender de tecnologia. E não adianta achar, pessoal, quando você for desenvolver uma solução baseada em tecnologia própria, não adianta achar que você não precisa entender de tecnologia. Você tem que entender, tem que estudar muito. Então é importante colocar esses dois caminhos na balança e entender aquele que melhor se enquadra no momento do seu negócio. Quando a gente está falando de negócios um pouco maiores, né, que tem uma capacidade de investimento um pouco maior, faz sentido desenvolver uma tecnologia própria. Quando a gente está falando de quem está começando o seu e-commerce, um micro e pequeno empresário, muitas vezes faz sentido você começar com uma solução de prateleira. Legal? Bom, próximo ponto entendemos que você entendeu que já tem uma tecnologia, você selecionou aquela ferramenta, aquela plataforma que você vai utilizar. Agora vamos entender um pouquinho como atrair consumidor. Muita gente não entende que loja virtual, assim como a loja física, imagina assim, imagina um terreno baldio no meio do nada. Essa é a sua loja virtual. Ninguém passa nesse terreno se você não convidar ninguém para ir lá, se você não convidar alguém para poder passar na frente desse terreno. Então, loja virtual, não basta você colocar a sua loja no ar, ela vai ter um monte de clientes, milhares de consumidores, isso não acontece. Você tem que divulgar. E aí, talvez a forma mais básica hoje de divulgação que exista é o próprio Facebook e o Google. Né? Não é só a mais básica, mas hoje são talvez as duas principais formas de divulgação de qualquer negócio online ou de qualquer loja virtual. E aí existem alguns termos que muitas vezes quem já começou a vender online, ou quem não começou, é importante já conhecer isso também,
e que não faz a menor ideia do que eles significam, né? Então, eu vou falar cada um deles aqui para vocês também, para você entender que a importância de cada um deles. Então, o primeiro deles é o custo por clique, né, o CPC. O segundo deles é o custo por mil, o cost per mile, que eles falam, que é o CPM. A divulgação é baseada nas milhares de visualizações que o seu anúncio vai ter. Depois a gente tem custo por lead, a gente tem custo de aquisição de clientes, a gente tem a taxa de conversão, que é de todos esses potenciais consumidores que clicaram no seu anúncio, quantos deles efetivamente converteram, quantos deles efetivamente se tornaram clientes. A gente tem um retorno sobre o investimento que você realizou e a gente tem o ticket médio. O que significa tudo isso, pessoal? Mais importante, quando você for pensar em qualquer campanha de marketing, seja no Facebook ou seja no Google AdWords, é importante você entender a equação de aquisição de clientes do seu negócio. O que é isso? Quando você vai adquirir um cliente, você tem que entender o quanto custa adquirir aquele cliente, qual que é a sua margem que aquela venda, né, daquele cliente trouxe para você, e qual que é o retorno que você vai ter sobre esse cliente, dado esse investimento que você fez para adquirir esse cliente. Por que eu estou falando isso, pessoal? Porque tem muita gente que cria campanhas sem entender essa equação e no final está perdendo dinheiro em cada venda. Então, talvez o principal ponto aqui, a principal recado é entender aí diariamente, semanalmente, mensalmente, o quanto você está gastando, o quanto você está investindo nessas ferramentas e o quanto isso está retornando. Talvez uma dica boa para quem quer começar com o Facebook, quem quer começar com o Google, é você começar focando no seu principal produto. Naquele produto que você sabe que você faz muito bem, que talvez a concorrência, ou talvez que você não tenha concorrência, e se você tiver concorrência, talvez você tenha algum atributo e alguma vantagem competitiva que o seu concorrente não consegue bater, e foca nesse produto. Foca nessa linha de produtos, nessa categoria de produtos, e começa com isso. Vai aprender um pouquinho como criar campanhas para esses produtos, e depois você começa a ampliar suas campanhas para outros produtos. Muita gente me pergunta também quanto investir, né? Quanto que você deve começar a colocar de dinheiro nesses canais para poder gerar algum retorno. Isso é super relativo. Vai depender muito do tamanho do seu negócio, vai depender muito do número de produtos que você vai trabalhar e vai depender muito da sua capacidade de investimento também. Para quem está começando, pessoal, vamos pensar assim, uma loja de decoração de novo, né? Ou um pet shop que quer vender roupinhas de cachorro pela internet. Em geral, a gente recomenda colocar entre 300 e 500 reais no primeiro mês para entender como essas plataformas funcionam. Menos do que isso funciona? Funciona. Mas talvez você não vai ter um retorno interessante para o seu negócio. E aqui é importante entender que dependendo da categoria e do segmento de produtos que você vai entrar, a concorrência é muito grande. E aí o custo por clique, ou o custo por milhares de visualizações, ou o custo por lead, por exemplo, é bem alto, né? Fica cara a brincadeira. Por isso que, dependendo do segmento de produto, já não dá mais para você montar uma loja virtual e ser amador, por exemplo. Né? Por exemplo, você vai montar uma loja virtual de eletrônicos, né? A concorrência é bem grande, você vai concorrer com grandes players do mercado, e aí é importante você ter um diferencial muito claro no seu modelo de negócio ou nos seus produtos que você vai trabalhar, e aí quando você for fazer esse tipo de campanha no Facebook, no Google, é importante estudar um pouco mais e aí se dedicar um pouco mais para isso. A minha sugestão para quem vai começar as primeiras campanhas é fazer isso por conta própria, é não contratar uma agência logo de cara. Por que isso? Para você entender a linguagem, para você entender essas plataformas, essas ferramentas, como cada uma delas funcionam e poder saber como cobrar a sua agência depois quando você crescer. Se você for ter uma agência, senão você pode ter também isso com uma equipe interna. Então, coloca cada um desses pontos na balança, pessoal, e quando for começar essas primeiras campanhas, tenha tudo isso em mente. O mais importante aqui é entender que performance é tudo. Né? Você precisa focar em anúncios que geram performance. Aqueles que não estão gerando resultado, corta, pausa, foca naqueles que estão gerando resultado para você. O próximo ponto que a gente vai falar aqui agora é sobre inbound marketing. Né? Inbound marketing, traduzindo para o português, significa marketing de conteúdo, marketing de clientes que vêm até você.
Por que isso? A gente acabou de falar de outbound marketing, né? Aquele marketing que você vai atrás do cliente, você corre atrás do cliente, aí usando o Facebook, usando o Google. O inbound marketing é quando você inverte essa lógica e faz com que o cliente venha atrás de você. Agora, vamos entender como que isso acontece. Né? Por que um cliente viria atrás do seu negócio? Faz essa pergunta para você mesmo. Em geral, é porque você tem alguma vantagem, algum benefício, algum atributo exclusivo que ninguém tem. Ele vem atrás de você porque ele está procurando algo exclusivo, porque ele está procurando aquilo que você está oferecendo. Então, primeiro ponto é entender que nenhum cliente vem atrás de você se você não tiver essa vantagem, se você não tiver esse benefício bem claro. Então, se você não parou para pensar nisso ainda, é bem importante você parar agora para pensar qual que é a vantagem exclusiva, qual que é o benefício que você vai disponibilizar para os seus clientes. Um outro ponto bem importante para você levar em consideração quando a gente está falando de marketing de conteúdo, de marketing inbound, é que para esse cliente vir, em geral, ele pode estar vindo atrás do seu produto exclusivo, ou ele pode estar vindo atrás de algum conteúdo que você criou, que você desenvolveu, ou que você está disponibilizando e que faça muito sentido para ele. Por exemplo, no nosso caso lá no Olist, o nosso público, o nosso cliente, são lojistas. Lojistas que querem vender no Walmart, que querem vender no Submarino, que querem vender no Shoptime, ou no Pontofrio.com, por exemplo. Como que eu posso atrair esse tipo de cliente para o Olist? Se eu simplesmente fizer campanhas no Google AdWords ou no Facebook Ads, talvez eu esteja concorrendo com todo mundo que disponibiliza ferramentas online, por exemplo. Tá? Mas se eu criar conteúdos exclusivos, e pode ser uma palestra como essa que eu estou dando para vocês, ou se eu criar um e-book, né, um livro online, e poder compartilhar com os meus clientes, talvez isso faça muito sentido, né, para esse cliente vir até o Olist e buscar a nossa solução. Então, ao montar uma loja virtual, pessoal, pense em quais conteúdos você pode desenvolver e disponibilizar no seu blog, por exemplo. Né? E aí podem ser artigos relacionados ao dia a dia de quem consome aquele tipo de produto, ao dia a dia do seu cliente, ao dia a dia, enfim, de alguma coisa que faça sentido para esse consumidor. Então, inbound marketing é nada mais do que você inverter a lógica do marketing e fazer com que o cliente venha atrás de você. Não é fácil, não é simples, mas existem milhares de conteúdos e artigos e ferramentas para você utilizar, para você se basear e poder começar com isso. Para quem tem um investimento, para quem talvez tenha um pouquinho mais de investimento para começar e queira gastar aí entre 400 e 500 reais com marketing inbound, você pode utilizar algumas ferramentas que a gente utiliza também. Por exemplo, tem RD Station, que é o pessoal da Resultados Digitais lá de Florianópolis. Existe a Rock Content, que produz conteúdo para quem não tem tempo para produzir conteúdo, ou para quem precisa de ajuda para construir conteúdo estratégico. Tem a Content Tools também em Santa Catarina, que faz um trabalho super bacana. Enfim, existem várias ferramentas e empresas que podem ajudar você nesse começo. Em geral, a minha sugestão é, para quem está começando, não quer gastar dinheiro com isso, escreva os próprios artigos, monta um blog, cria sua página no Facebook e começa a divulgar conteúdo relevante nessas páginas. O mais importante é conteúdo relevante. E aí vem o próximo ponto, né? Aí o terceiro ponto da nossa palestra de hoje, que é a qualidade desse conteúdo. De nada adianta você criar um blog maravilhoso, ter um site lindo, com um design bacana, se o conteúdo que você disponibiliza não tem qualidade. Se o título do seu produto não é bacana, ou se os artigos que você faz não são relevantes para o seu consumidor final. Então, o primeiro ponto é você entender também que hoje, qualidade de conteúdo não é mais um grande diferencial, é a sua obrigação. Para você entrar, para você dar o seu primeiro passo, montando a sua loja virtual, você tem que ter conteúdo de qualidade. E aí conteúdo, leia-se produto, leia-se artigos, leia-se qualquer coisa que você vai compartilhar com o seu consumidor pela internet. Ainda em relação a conteúdo de qualidade, muita gente pergunta, mas no que eu tenho que focar, Thiago? O que eu tenho que pensar, ou me fala aí, talvez 4 coisas, 5 coisas que eu possa me dedicar
nesse primeiro momento, nesses primeiros passos. Então vamos lá, acho que o primeiro ponto é você, quando for cadastrar o seu produto na sua ferramenta de loja virtual, é pensar no título desse produto. Então, talvez a forma mais básica que o seu consumidor vai encontrar você é pelo título do seu produto. Ele vai fazer uma busca lá no Google, de almofada decorada, por exemplo, e vai cair na sua loja virtual se o seu título fizer sentido e tiver alguma relação com essa expressão que o consumidor digitou no Google. Agora, é importante você entender que quanto mais específico e melhor a qualidade do seu título, mais fácil do consumidor entender e encontrar você, principalmente, né? Então não adianta, gente, se você tem uma loja de almofadas e todas as almofadas que você cadastrou na sua loja virtual se chamam só almofadas, é quase impossível de você criar relevância com o seu, criando um título tão amplo assim. Então é importante colocar talvez alguns atributos a mais para ajudar o seu cliente a encontrar o diferencial da sua almofada. Então talvez a sua almofada seja em crochê, talvez a sua almofada seja estampada ou estampa com cachorro, 40 por 40 centímetros. Então é importante você colocar alguns atributos a mais nesse seu título para ajudar o seu consumidor a encontrar você. Então não sejam tão genéricos e não sejam também tão... não façam um título tão grande. Em geral, o que a gente recomenda é um título de até 150 caracteres, que é o tamanho do título que o Google reconhece como relevante. É importante pensar também que a ordem de relevância do título, o Google, em geral, ele reconhece as primeiras palavras como mais importantes. Então, se você está vendendo almofadas, a primeira palavra que tem que estar no seu título é almofada. Tá? Então não coloca outra coisa, kit, ou não coloca qualquer outra expressão antes de almofada se você está vendendo almofada. Tá? Então é importante entender que a ordem do seu título, ela vai determinar também o sucesso da relevância, né, do seu produto nesses mecanismos de busca. Segundo ponto que você deve focar é a descrição do seu produto. Tá? Então, o que é a descrição? A descrição é um conjunto de atributos e de texto, principalmente, que você vai descrever em mais detalhes. É tudo aquilo, basicamente, que você não conseguiu colocar no título. Como o título ele é curto, 150 caracteres, você tem muito mais conteúdo para falar sobre o seu produto. Então, você vai colocar isso na descrição. E aí na descrição você pode colocar ocasiões de uso, principais diferenciais do seu produto, diferenciais do seu negócio, dimensões, cuidados com a peça, como lavar, como secar, enfim. Tudo isso você vai colocar na sua descrição e não no seu título. Né? Em geral, pessoal, a gente recomenda, quando você vai fazer uma descrição de um produto, usar uma linguagem descritiva, uma linguagem objetiva, e não uma linguagem vendedora, né? Aquela que, compre o meu produto porque ele é muito bacana, ele é muito bom. Não faça isso. Né? Assim, em geral, o cliente, quando ele está avaliando o seu produto, ele está avaliando vários outros produtos. Então, quanto mais descritivo você puder ser, assim, utilizar uma linguagem neutra sobre as qualidades e atributos e especificações do seu produto, sempre melhor. Próximo ponto é a imagem. Né? Imagem é praticamente tudo, gente. Muita gente, quando você vai comprar um produto numa loja física, você pode tocar, você pode pegar, você pode sentir o produto, você pode cheirar. Mas quando você vai comprar um produto em uma loja virtual, você não pode fazer isso. E como que você faz isso? Você faz isso pela imagem do produto que você está comprando. Então é importante, quando você for montar a sua loja virtual, se colocar no lugar do seu cliente. O que ele tem que avaliar no momento da compra para efetivar a compra do seu produto. E aí, dependendo do que ele tem que avaliar, vai influenciar no perfil da imagem que você vai fazer e no número de imagens que você vai disponibilizar para ele, e no ângulo dessa imagem. Então não adianta também, você quer vender um produto que é tridimensional, né, e que o cliente tem que avaliar todos os ângulos desse produto, não adianta você colocar uma foto só da parte frontal desse produto, você tem que colocar vários ângulos desse produto. Muitas vezes você vai ter que utilizar uma foto ambientada desse produto. Então, assim, usa a sua criatividade, mas não tem muito o que inventar.
E-commerce hoje, vender pela internet hoje é quase uma ciência. Então vai pesquisar e vai entender como os seus concorrentes ou como outras pessoas, outras lojas virtuais já trabalham, para você entender quais são as melhores práticas. Em geral, a gente recomenda utilizar a foto com fundo branco o fundo branco, em geral, ele facilita a comparação do consumidor quando ele está olhando outros produtos também. Então, foto de capa, nossa recomendação, minha recomendação principalmente, utiliza um fundo branco, né, aquele fundo recortado, transparente, bonitinho. Ah, Thiago, mas eu não sei recortar. Existem ferramentas que você pode utilizar hoje que podem recortar essa imagem para você, que pode deixar ela tratadinha, bonitinha, para você colocar na sua loja, ou você pode aprender também. Né? Assim, eu acho que para quem é curioso, não tem barreira. Né? Então você pode ir atrás, você pode fazer uma imagem muito bem feita. Hoje, a qualidade do celular, da câmera do celular, hoje é tão alta que você pode fazer as fotos, criar um estúdio em casa e poder fazer essas fotos na sua própria residência. Um outro ponto super importante para ajudar você a vender ou ajudar você a não vender nada é o preço do seu produto. De nada adianta ter um título muito bom, uma descrição muito boa, uma imagem linda, maravilhosa, se o seu preço é 2 vezes o preço da concorrência e você não tem diferencial nenhum. E aqui é importante você entender 2 conceitos de preço. O primeiro deles é o preço real, aquilo que você está cobrando, o valor real do seu produto. E o segundo deles é o valor percebido que o cliente vai ter em relação àquele seu produto. Entenda isso como uma balança. O valor real é o valor em reais ali mesmo, né? O quanto o cliente vai desembolsar pelo seu produto. Esse valor ele tem que estar equilibrado com o valor percebido pelo seu cliente. Então, em geral, o cliente ele vai colocar na balança quais são aqueles benefícios, vantagens e atributos que só você entrega, ou que o seu produto vai entregar para ele. Se isso estiver em equilíbrio, ele vai comprar. Agora o problema é, quando o seu preço, o valor real, ele está muito acima do valor percebido. E aí o que significa isso? Seu produto está caro. Você está cobrando mais do que você deveria ou você não está comunicando muito bem. Então é importante trabalhar essa comunicação de forma inteligente, porque muitas vezes você deixa de comunicar atributos importantes do seu produto e o seu produto ele não vai dar o devido valor para aquele seu produto. Outro grande problema, o valor percebido, ele é muito maior ou ele é maior do que o valor real. O que significa aqui? Significa que o cliente está vendo mais benefícios do que você está cobrando. Então você está deixando dinheiro na mesa. Então é importante entender que essa equação ela tem que estar em equilíbrio. Senão as coisas não funcionam. Senão você vai deixar de ganhar ou senão você vai estar... dos dois lados você vai estar sempre deixando de ganhar. Você vai estar deixando ou dinheiro na mesa ou você vai estar deixando de vender o seu produto. Por isso que é importante fazer uma pesquisinha de preço. Como você está vendendo pela internet, seus concorrentes provavelmente também vão estar vendendo pela internet. Pesquise as lojas dele, naveguem nas lojas do seu cliente, do seu concorrente, vai entender como que eles trabalham também. E aí, sabendo isso, posiciona o seu preço de forma competitiva. E aí o próximo ponto, o quinto ponto aí, eu já comentei um pouquinho com vocês, que é o blog. Então assim, faz sentido hoje todo mundo ter blog, Thiago? Talvez. Assim, em geral a gente recomenda sim você ter um blog para poder compartilhar conteúdo relevante com o seu cliente que seja relacionado ao dia a dia dos produtos que você comercializa. No blog, gente, é onde você vai ter aquela oportunidade de poder interagir de forma mais próxima com o seu consumidor, de ser, muitas vezes a loja ela acaba sendo quase que um pouco fria, assim, né? Você está vendendo o seu produto, linguagem descritiva, aquela coisa mais quadradinha e padrão. E no blog não, no blog você vai poder falar realmente quem você é, o que você faz e por que aquela sua loja existe, falar um pouco mais, fazer resenha sobre os seus produtos, convidar outras pessoas para falarem sobre a sua loja, sobre os benefícios que você está entregando. O importante aqui é ser criativo também, né? O blog é uma oportunidade de você interagir com o seu consumidor. Então, veja isso como uma grande oportunidade mesmo. Próximo ponto, e aí muita gente vem perguntar isso para mim e fala, Thiago, eu não tenho conhecimento sobre tecnologia, eu não quero fazer isso em casa, eu quero terceirizar. Em casa que eu falo, eu não quero contratar pessoas para fazer isso, eu quero terceirizar. Pode.
Depende. Assim, é importante você entender que quando você terceiriza alguma coisa, você está deixando na mão de um terceiro algo que poderia ser feito internamente e que necessariamente o aprendizado vai estar com ele e não com você. Por isso a minha recomendação é, se aquilo que você está terceirizando é estratégico, não faça. Assim, traz isso para dentro de casa e faz isso você mesmo. Se for não estratégico, se é algo que não é necessário para o coração da sua empresa, para o coração da sua loja virtual funcionar, então você pode terceirizar. E aí, me dá um exemplo então, Thiago, algo que não é estratégico para o meu negócio. Talvez a plataforma e a tecnologia, aquilo que a gente já conversou lá atrás, não seja totalmente estratégico para você agora. Então talvez você possa utilizar uma solução de prateleira para você começar. Mas e algo estratégico, por exemplo? Em geral, vendas, em geral, pós-vendas, suporte ao seu cliente. Esses são pontos de interação com o seu consumidor que são muito estratégicos para você aprender, para você entender como cada um desses pontos funcionam. Então a minha recomendação é não terceirize o suporte, não terceirize o pós-vendas, não terceirize a equipe de vendas logo no começo. Outra sugestão é não terceirizar as campanhas de marketing logo no começo. Faça você mesmo. Mesmo que você não entenda nada de Google AdWords, de Google, de Facebook Ads, vai atrás, aprenda, leia, se esforça um pouquinho nesse começo, porque se você aprender como cada uma dessas plataformas funcionam, vai ficar muito mais fácil para você terceirizar esse serviço lá na frente. Você vai entender quais são assim, os indicadores e se você vai aprender a determinar metas também para o seu parceiro, para a empresa que você está terceirizando. Então, em geral, assim, olhe para a terceirização como uma possibilidade de te ajudar a ganhar escala, a fazer algo e a crescer talvez um pouco mais rápido no começo, mas não terceirize aquilo que é estratégico para o seu negócio poder funcionar. A minha recomendação para quem está começando uma loja virtual, e aí assim, esse é o melhor dos cenários, tá, pessoal? É ter em geral 3 pessoas. Então, uma pessoa de negócios, que é aquela pessoa que vai trabalhar com vendas, vai pensar no crescimento do negócio, vai pensar na expansão dessa loja virtual. Um programador, mesmo que você utilize uma loja de prateleira, uma solução de prateleira, se você conseguir ter um programador na sua equipe ou como seu sócio, ou se você é programador, isso é sempre muito bacana, porque você vai poder customizar essa solução, você vai poder deixar ela com a sua cara, e depois um designer. E aí os dois, programador e designer, sempre vão trabalhar muito juntos. Próximo ponto, eu já tinha comentado um pouquinho sobre isso, indicadores. O que são indicadores? É tudo aquilo que mostra se o seu negócio está indo bem ou está indo mal. Então, a minha sugestão em geral é assim, se você não tem os indicadores para sua loja virtual, isso aqui funciona não só para loja virtual, tá, gente? Não só para quem quer vender pela internet, mas para qualquer negócio. Se você é uma produtora de vídeo, se você vende produtos em uma loja física, se você está montando a sua loja virtual, você tem que ter indicadores, você tem que monitorar o desempenho do seu negócio. Se você não monitora, você não sabe se o seu negócio está indo bem ou mal e, por consequência, você não melhora. Então, a frase em geral aqui é assim, o que não se mede, não se melhora. Então, é importante você começar a medir os principais indicadores de desempenho do seu negócio. E aí, aqui a gente está falando de loja virtual, existem alguns indicadores que são básicos e que você tem que medir, não tem outra opção. Então, o primeiro deles é o número de visitantes que acessam a sua loja. São aquelas pessoas que entraram, visitaram, navegaram, clicaram em produtos, mas não necessariamente compraram algum produto. O segundo indicador é o número de pedidos que você tem na sua loja. Então, de todos esses clientes que entraram, aqueles que efetivamente compraram, aqueles que fizeram pedidos. Depois, a gente tem as vendas, que é de quantos pedidos você teve, quantas vendas efetivamente aconteceram. Muitas vezes, pessoal, e aí assim, para quem já vende online, sabe do que eu estou falando, o cliente ele faz o pedido, ele emite o boleto, mas ele não paga aquele boleto. Por que o cliente faz isso? Por que a gente faz isso? Porque todo mundo faz isso. Em geral é para você segurar aquele produto até você ter a certeza de que você vai efetivamente comprar aquele item, ou simplesmente você desiste da compra. A minha recomendação para quem disponibiliza o boleto, porque o boleto é só no Brasil, tá, gente? Não existe fora do Brasil, Estados Unidos, Europa, isso não existe lá fora, todo mundo sempre lá fora paga com cartão de crédito.
E essa é uma coisa que o brasileiro se acostumou ao longo do tempo, né? E isso para o e-commerce é um grande desafio, na verdade, né? Porque, em geral, o boleto você vai necessariamente segurar o estoque durante o período de vencimento daquele boleto, e é uma tecnologia meio rudimentar, assim, né? Não é em tempo real como o cartão de crédito, por exemplo. Então, o desafio quando você trabalha com boleto é entender que vai ter essa quebra. Próximo indicador para a gente monitorar é taxa de conversão. Então, aqui é basicamente assim, número de vendas que você teve dividido pelo número de visitantes. A taxa média do e-commerce no Brasil hoje gira em torno de 2%. Tá? Então é legal você saber essa média, aí você pode, depois entra no site do E-Commerce Brasil, que é talvez hoje uma das principais organizações que produzem conteúdos sobre o comércio eletrônico, comércio online hoje no Brasil. Lá eles têm um monte de artigos para você dar uma lida também. Mas é importante você entender essa média para saber se o seu e-commerce está indo melhor ou pior do que a média nacional, né, do que os outros e-commerce no Brasil. Um outro indicador importante é o ticket médio. Por que a gente fala que o que é ticket médio? Né? É o valor médio dos seus pedidos, dos produtos que você comercializa. Por que é importante você entender o ticket médio? E aqui a regrinha é assim, quanto maior, melhor na internet. Por que isso, pessoal? A gente estava falando agora há pouco que o custo de aquisição de um cliente utilizando canais como o Facebook ou o Google já não é mais tão barato. Né? Então, se você está gastando para adquirir esse cliente, isso tem que retornar. Das duas, uma. Ou você tem uma margem muito alta e um ticket não tão alto, ou você tem um ticket muito alto com uma margem alta e uma margem talvez não tão alta nesse ticket alto, mas vai te gerar um valor significativo para você poder adquirir esse cliente. Só para vocês terem uma ideia hoje, palavras como notebook, por exemplo, o clique custa mais de R$20. Né? Então, assim, para você vender um notebook, para você fazer uma campanha de notebook no Google AdWords, por exemplo, você tem que ter um orçamento muito bom e você tem que entender que a sua margem tem que pagar esse clique de R$20. Aqui a gente não está falando de venda, uma venda custa R$20, não, é um clique custa R$20. Então, se a sua taxa de conversão é em torno de 2%, você pode fazer as contas aí, você vai entender que você vai gastar um bocado para poder adquirir aquele cliente. Né? Então, não é barato, por isso que é importante você entender o desempenho da sua loja, da sua loja virtual. Um outro indicador importante é o custo de aquisição, de novo, para você monitorar isso, que é exatamente isso que eu falei agora. O retorno sobre o investimento que você está tendo. Então, campanhas que têm maior retorno, é importante você abrir a torneira e investir um pouquinho mais nessas campanhas. Aquelas que não estão retornando tanto, é importante você pausar, né, e para com elas. E o bounce rate, que é a taxa de clientes que entraram e não fizeram nada na sua loja. Elas abriram uma página, ficaram poucos segundos e fecharam. Então leva em consideração esse número, gente, porque muitas vezes você fala, eu tenho 1000 visitantes por dia, mas o seu bounce é em 80% hoje. Então quer dizer que só desses 1000, 200 navegaram, 800 foram embora na primeira página. Então algo importante aconteceu aí. Né? E talvez o conteúdo não é tão relevante para ele, talvez ele não viu os benefícios de poder navegar na sua loja virtual. Então entenda cada um desses indicadores e mais importante de tudo monitore eles diariamente. Não deixa para monitorar eles só no final do mês, fazer uma reunião com o seu sócio, com a sua equipe no final do mês, porque em geral é muito tarde. Então assim, o e-commerce ele te dá a oportunidade de interagir com o seu cliente diariamente, de mudar todo santo dia. Então não deixe para depois o que você pode fazer hoje. Um outro ponto importante que a gente vai falar é sobre nível de serviço, que é o serviço que você presta para o seu consumidor. Quando você vai numa loja física, você espera um bom atendimento. Quando você vai numa loja virtual, você espera uma boa experiência. Né? A expectativa é que você tenha uma boa experiência. E muita gente tem pé atrás de comprar hoje pela internet. No Brasil hoje, o e-commerce ele cresce muito ano a ano, mas a gente ainda tem muita gente que nunca comprou pela internet hoje no país. Por que isso? Porque tem o pé atrás e não sabe se vai receber. Então a sua obrigação ao montar uma loja virtual é entregar. E não só entregar o seu produto, mas entregar um bom serviço. Entregar um serviço excelente. Porque reputação, gente, se conquista com tempo e com excelência. Ninguém constrói reputação do dia para a noite.
Então você vai construir isso dia após dia, cliente após cliente, pedido após pedido. Então se um cliente manda uma pergunta para você, é importante você responder, se possível, no mesmo dia, ou no máximo no dia seguinte. Não deixa para responder isso daqui 10 dias, daqui um mês. Você perdeu o cliente. Então o nível de serviço, quando a gente está falando de loja pela internet, é importante que seja excelente. E aí o que você tem que levar em consideração para pensar nesse nível de serviço? Então o primeiro ponto é, dê um retorno rápido para o seu cliente. O segundo ponto é, quando você vai dar um retorno, dê uma resposta completa para ele. E aí é importante entender o seu papel como empreendedor, como pessoa que está começando uma loja virtual, e tirar talvez esse chapéu quando você vai colocar o chapéu de suporte para o cliente e responder as dúvidas do seu cliente. Por que isso, gente? Em geral você perde a paciência. Se você for responder como empreendedor, você vai falar assim, meu Deus, esses clientes não estão entendendo o que eu estou falando, não está dando certo, e você, em geral, não vai ser tão cortês como você deveria. Então, na hora de responder o seu cliente como atendente, como pessoa de suporte, coloca o chapéu de pessoa de suporte e seja cortês, seja generoso, seja gentil, responda com educação. É muito importante porque hoje o cliente ele tem ferramentas que ele pode compartilhar tudo aquilo que você falou com ele, né? E a gente sabe que tem muita gente que tem medo de vender pela internet justamente pela reputação que vão criar em volta do seu negócio, né? Mas em geral, pessoal, assim, a reputação ela é construída por você. Se você fizer um bom trabalho, a reputação vai ser positiva. E aí existem várias ferramentas, né, para avaliar a reputação de um negócio. Então, o Reclame Aqui, o EBIT, o Reclamão. E cada uma dessas ferramentas, elas estão aí para ajudar o consumidor com aquele problema que ele teve. Então, se ele teve um problema, é sua obrigação resolver aquele problema. Muita gente vem para mim e fala, Thiago, eu não vou montar uma loja virtual porque eu tenho medo do que vão falar de mim no Reclame Aqui, ou no EBIT, ou do que os clientes vão falar para outros clientes, né? Esse é um medo natural, mas que, em geral, você contorna com um bom nível de serviço e com uma boa resposta, com uma resposta completa e resolvendo o problema do seu cliente. A pior reputação que você pode ter é não ter nenhuma reputação. Então, ter reclamações no Reclame Aqui não é ruim, desde que você responda e resolva essas reclamações. Então, se você resolver e os seus clientes avaliarem como positivo, é até bom, porque outros clientes que forem comprar, se eles forem pesquisar lá no Reclame Aqui a reputação da sua loja virtual, eles vão ver que é positiva. Se você entrar depois no Reclame Aqui e pesquisar de qualquer loja virtual que você está acostumado a comprar, comece a entender se faz sentido, ou se a reputação daquela loja é boa. Se você entrar, por exemplo, agora lá no Reclame Aqui e pesquisar sobre Solidarium, você vai ver que a gente tem uma reputação excelente. Não é que a gente não tem reclamação, a gente tem reclamação. A gente sabe onde a gente erra. E você vai errar também. Todo mundo erra. É normal você errar quando você está vendendo pela internet. Mas é importante você assumir esse erro, contornar esse erro, melhorar e corrigir ele. E responder o seu cliente na dúvida que ele tem. Então, ter reclamação não é um problema, mas pode ser utilizado a seu favor, desde que você resolva cada uma dessas situações. E muito importante também, quando você vai resolver uma reclamação dessa, é deixar o ego de lado. Você entender e assumir o seu erro. Assumir que aquilo que você fez, ou se você entregou em atraso, você entregou atrasado. Se você entregou atrasado, você não entregou no prazo. Então o seu cliente ele tem razão ao realizar uma reclamação relacionada a isso. Bom, já que a gente está falando de entrega em atraso, a gente tem um grande parceiro que muitas vezes é problemático no Brasil, que é os Correios, né? Então qualquer loja virtual que vai começar hoje a vender pela internet, é muito provável que não vai conseguir fugir dos Correios. Por que isso? Porque é quase um monopólio, né? A gente tem hoje uma grande empresa que presta serviço de logística para o Brasil inteiro. Por que eu estou falando isso? Porque nesse momento eles estão em greve. Então é um desafio para quem quer começar a vender pela internet e utilizar serviços como o dos Correios, mas ao mesmo tempo já coloca na sua cabeça que quando você começa a crescer, existem outros parceiros potenciais que podem ajudar você. Outras transportadoras, e aí dependendo do tamanho do seu produto, né, você vende uma mesa de jantar, por exemplo. Talvez o Correios ele não vai poder fazer essa sua logística. Então você vai poder utilizar algum outro parceiro de transporte. Em geral a gente recomenda para qualquer um que está começando, comece com os Correios, entenda ou crie a sua operação de logística com os Correios e aí começa a entender onde você pode melhorar.
Na hora que você chegar no momento em que os Correios já não é mais bom o suficiente para você, você está num momento muito bom do seu negócio, na verdade. Você cresceu muito e aí você vai poder escolher outras transportadoras para poder te ajudar também. Bom, um outro ponto, vamos pensar que até aqui você construiu todo o seu negócio, você tem a ferramenta, você tem... você escolheu a sua tecnologia, você faz campanhas, você está adquirindo clientes e você entendeu tudo isso que eu falei até agora. Como que você pode ampliar suas vendas ainda mais? Existe um conceito de negócio, gente, que é relativamente novo, mas que existem negócios que já são muito conhecidos aí por você, com certeza, que é o conceito de marketplace online. Marketplace, né, ele é conhecido como o local do mercado onde as pessoas faziam negócio, onde elas compravam e vendiam antigamente. Né? Então, em geral, é o centro da cidade. Né? Nas cidades, o marketplace era um centro. E o marketplace online nada mais é do que esse mesmo conceito trazido para a internet. Então as pessoas elas entram nesses canais para poder comprar e vender produtos. E aí talvez o exemplo mais tradicional que a gente tem aqui no país e na América Latina é o Mercado Livre. Mas lá fora a gente tem exemplos como o eBay. E agora a gente tem vários outros grandes e-commerce que estão se convertendo para a modalidade de marketplace para poder permitir mais e mais lojistas entrarem e venderem seus produtos nesses canais. E aí é exemplo do Submarino, que é o grupo B2W, do Extra, Ponto Frio, Casas Bahia, Cdiscount, que é o grupo da Cenova, o próprio Walmart ou a Solidarium. Cada um deles são exemplos de marketplace. Por que é bacana você utilizar um marketplace para poder expandir as suas vendas, as vendas da sua loja virtual? Porque o trabalho deles é adquirir clientes. Você sabe muito bem que sites como Submarino, Extra, Walmart, eles investem muito para poder adquirir novos clientes. Então, se você puder focar na sua loja, no seu produto, e eles puderem focar no marketing, nas vendas, na aquisição de clientes, esse talvez seja um dos melhores dos cenários para o seu negócio poder crescer e crescer de forma rápida. Então você utiliza toda a estrutura de vendas que eles criaram, anuncia o seu produto lá dentro, e ao mesmo tempo continua focando na sua vantagem competitiva. E aí, por que eu estou falando desses marketplaces? Porque esse é o papel do Olist. Né? E é importante eu compartilhar um pouco do que o Olist está fazendo também com vocês, porque a gente tem ajudado, hoje a gente está com mais de 5 mil lojas ativas hoje no Olist, lojistas que estão vendendo com a gente no Submarino, Americanas, Ponto Frio, Casas Bahia, Walmart, em vários canais. E o mais bacana de tudo isso é que você pode gerenciar seus produtos, seu estoque, seu preço, suas entregas, seus pagamentos, tudo isso em um só lugar. Tá? Então, esses canais eles vão cobrar uma comissão de você, que pode variar de 15% até 20%. Em geral, Submarino, Americanas, Casas Bahia, Ponto Frio, Walmart cobram 20% de comissão. Então, você pode colocar isso no preço do seu produto. E você vai poder vender nesses canais. E aí o Olist ele permite você a vender nesses canais, em geral, muito rápido. A gente está vendo aí casos de em menos de 30 dias, seu produto já está sendo anunciado lá dentro desses sites e você pode vender qualquer coisa lá dentro, desde que esteja de acordo com a legislação do Brasil. O bacana é você poder acessar os maiores sites de comércio eletrônico do país e poder gerenciar tudo isso de forma integrada. Então imagina você assim, vamos pensar que você entrou em cada um desses canais de forma independente. Foi lá no Submarino, começou a vender para o Submarino, foi lá no Mercado Livre, começou a vender no Mercado Livre, depois na Cenova, né, no Casas Bahia, mas o seu estoque não é integrado, o seu preço não é integrado. Então, se você recebeu o pedido em um canal, você vai ter que correr, ou na sua loja virtual, você vai ter que correr para esses outros canais e atualizar o estoque. O Olist hoje, ele permite, você fez uma venda em um canal, o estoque ele é atualizado em todos os outros de forma automática e em tempo real. Então isso acaba ajudando bastante o seu negócio. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para falar, o recado que eu tinha para passar para vocês hoje. Para mim é um grande prazer ter
podido compartilhar um pouquinho dessa minha experiência com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Para quem quiser tirar dúvidas depois, não só sobre o que eu comentei aqui hoje com vocês, mas também sobre outros temas relacionados à loja virtual, entrem no nosso site, entra lá, olist.com, pode mandar um e-mail, entre em contato com a nossa equipe também. A gente tem equipe de especialistas que estão lá para poder ajudar vocês. Então, para mim foi um grande prazer, espero que vocês tenham aproveitado. Então, o próximo passo agora é dar o primeiro passo, né? Então, vamos estudar um pouquinho mais. Para quem está começando a loja virtual, acho que é uma grande oportunidade. A gente está passando por um momento no país que eu acho que eu nunca vi tantas oportunidades surgindo como o momento que a gente está vivendo agora. Então, aproveitem, espero que vocês tenham gostado. Obrigado, gente. Até mais.